Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir a Bíblia em Lucas, no capítulo 22, e vamos entrar no ato da ceia propriamente dito. Vamos estar lendo do verso 7 até o verso 20, 7 a 20. Na versão corrigida estarei lendo os versos ímpares e a igreja em conjunto, pausadamente, os versos pares. Assim inicio. Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que, quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: o mestre te diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado. Aí fazei os preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isso é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E, na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por quem é traído. Até aqui. Vamos assentar um instante. Nós lemos um pouco mais dos versos propostos inicialmente. Lembremos, irmãos, algumas coisas nós fazemos de forma repetida e devemos ter o cuidado de não achar que está em repetição demasiada, porque foi o próprio Jesus que deu ordens quanto a coisas que devem ser sempre relembradas. Lembre-se de Levítico capítulo 23, quando o Senhor falou das solenidades, as comemorações que deveriam ser feitas. E observe que algumas comemorações são
mais frequentes e outras um pouco espaçadas, mas de ano em ano se repetem as mesmas coisas, porque comemoração é justamente nós estamos relembrando e tendo uma consideração da importância daquilo que foi estabelecido, daquilo que aconteceu e de tudo que está envolvido com aquilo. Assim, uma ordem básica do Senhor era de 7 em 7 dias estar guardando o dia do Senhor, chamado de sábado. Não era para o homem estar continuamente envolvido com as ambições e conquistas deste mundo, mas era necessário cessar totalmente essas atividades e voltar-se para Deus. Era constante, 7 dias, e era a mesma coisa, guardar o dia, ter as ofertas determinadas para o sábado, e isso se cumpria continuamente. Era a ordem de Deus, era algo para ser relembrado com frequência. E também tinha a Páscoa, que aqui está colocado para nós, e que é o momento que nós estamos fazendo hoje. Observem que no passado, relembrando, e para os novos estarem aprendendo, sempre vamos ter este cuidado. A Páscoa era de ano em ano, sempre no primeiro mês, no 14º dia do mês. Não é janeiro não, era o mês dos israelitas, um calendário diferente do nosso hoje. E eles faziam isso continuamente. Era justamente a lembrança, a comemoração da saída da terra do Egito, o que só foi possível, na verdade, com a morte do Cordeiro. E é o significado, nós o sabemos hoje. Naquele tempo, pode ser que muitos o faziam por ritual, em obediência, mas entretanto, o significado é simples. Jesus dava a sua vida, morria por nós para sermos livres deste mundo, do pecado, das trevas, da morte. Pronto. Participando do cordeiro assado no fogo, que era o cerimonial da Páscoa, saindo livre para uma caminhada para a terra prometida. Fisicamente Canaã, mas espiritualmente é o céu. Mas ano a ano se fazia aquilo, assim como outras solenidades também eram de ano em ano. E havia solenidades que eram de 7 em 7 anos, como o ano sabático, e o jubileu, que era de 50 em 50 anos. Mas a repetição é para não deixar cair no esquecimento, está sempre aquilo sendo relembrado, e sendo relembrado, ter o benefício proposto por Deus. No caso agora da Santa Ceia, nada mais é a Santa Ceia do que a Páscoa também. Observe na leitura que Jesus assentou-se com seus discípulos para comemorar, participar da Páscoa. Repetidamente ele diz sobre isso: muito desejei participar convosco desta Páscoa. Mas aí entendamos, houve alterações. Ele é o Senhor. Se havia um simbolismo antes, ele colocou outro simbolismo naquele momento muito mais precioso, quando ele mesmo, sendo o Cordeiro Pascual, se apresentava e se dava pelos apóstolos, pelos discípulos, pela nação de Israel e por todos aqueles que são chamados à salvação, a todos que estão sendo chamados pelo Evangelho de Cristo Jesus. E ele disse desta forma, observe bem: este pão é o meu corpo, este cálice é o meu sangue, que é derramado por vós. Páscoa, se fosse Páscoa mesmo no sentido do ritual judaico, teria que ter um cordeiro assado.
Mas ali não estava um cordeiro assado. Simbolismo, estava a realidade em Cristo Jesus. Nós que trocamos o nome para a Santa Ceia, mas é Santa Ceia, e é a Páscoa do Senhor, porque continuamos lembrando, comemorando a morte de Jesus, que nos deu total liberdade do pecado, das trevas, da morte, e nos dá esse direito de caminharmos para a terra prometida, os céus. Esta é a realidade da Páscoa, essa é a realidade da Santa Ceia, só que agora com uma frequência muito mais aberta, que Jesus disse ser de tal forma que deveríamos comer do pão e beber do cálice, fazendo menção da sua morte até que ele viesse, e isso todas as vezes que comerdes, toda vez que beberdes, fazer isto em memória de mim. A igreja no princípio devia fazer isso aí continuamente, todos os dias, e a história confirma que os irmãos se reuniam de manhã para oração, para o estudo da palavra, para culto a Deus, depois dirigidos para suas atividades, voltavam para uma refeição comum, que era o quê? A Santa Ceia. A Santa Ceia era um almoço, um lanche, um jantar, não importa. O importante é lembrarmos que a provisão da nossa vida espiritual é Cristo Jesus, do que necessitamos muito mais do que o pão, o alimento de cada dia, a água e até mesmo o ar. Vamos entender isso, fazer isso todas as vezes. Na verdade, passa-se os tempos, muita luta, muita confusão. Naquele tempo o Império Romano em cima, e tantas proibições, tanta contrariedade, que no final, séculos, milênio passando já, se estabeleceu fazer isso de mês em mês nas Assembleias de Deus e em muitas igrejas evangélicas. Mas entretanto, vamos lembrar, se fazemos a Santa Ceia hoje aqui e dela participarmos, se acontecer de amanhã, depois da manhã eu for uma outra igreja aí e estiver fazendo ser um momento de reunião de Santa Ceia também, posso participar? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Jesus diz todas as vezes. Eu lembro quando nós chegamos na igreja, os irmãos tinham uma preocupação de participar da ceia no sábado, chegavam na terça-feira, não, irmão, já participei sábado. Ficava aquilo, não está certo não. Não está certo não. Ainda bem que esse assunto já mudou e os irmãos estão instruídos. Se for uma congregação, está visitando outra igreja nossa aí, os irmãos estão participando da ceia, aproveita, participa também. É todos os dias, todas as vezes em que estivermos reunidos, comendo o pão, bebendo o cálice, vamos fazer isso em nome do Senhor, lembrando sua morte, até que aconteça a sua vinda. Mas irmãos, por que tudo isso? É o que estão fazendo, relembrando. Jesus morreu por nós. Jesus morreu por nós. Primeira coisa a fazer, sair do Egito. Tem gente ainda no Egito? Tem gente ainda no Egito? Temos que sair do Egito. E saindo do Egito, outra festividade, outra solenidade, outra comemoração. Tem que comer pão sem fermento em toda a caminhada. Mas não pode mudar um pouquinho? Não. É a mesma coisa sempre. A caminhada para o céu é de santificação e acabou. É afastando do Egito e chegando próximo do céu. Parando, não sai do Egito e não chega no céu. Estão entendendo isso, irmãos? Então vamos ver nossa vida, vamos fazer nosso exame de consciência, irmãos.
sempre, sempre, e vamos procurar melhorar. Na verdade, a santificação é um processo contínuo. Se tem alguém que se converte já, no momento já está pronto, entretanto, em muitos, o processo é progressivo. Um dia ele deixou uma coisa, outro dia ele deixa outra coisa. Por um tempo ele fala umas palavras, mas depois ele deixa de falar aquelas palavras. Um tempo ele usa aquele costume, outro dia não usa mais aquele costume, e vai ao quê? O processo de aquele que é limpo, limpe-se mais ainda. Aquele que faz justiça, faça justiça ainda. É o processo contínuo, mas não podemos parar. Em que ponto estamos? Cada um deve avaliar a si mesmo. Cada um tem que avaliar a si mesmo e procurar melhorar. Tomada de novos propósitos e caminhar para frente. E vamos entendendo, irmão, nós não estamos com tempo muito não. A vinda de Jesus está declaradamente bem perto. Bem perto. Toda essa confusão no mundo é para mostrar que Jesus está perto. Os tempos de trevas já chegaram e as trevas estão densas. O tempo de apostasia, perdoe falar assim, da igreja, já chegou. Agora vamos tirar um pouquinho essa palavra igreja aí, porque tem duas igrejas. A igreja de Jesus, que cada vez está melhor, resplandecente, com toda a glória de Deus. Mas tem uma igreja que se chama Igreja de Jesus, que não é Igreja de Jesus, e cada vez está ficando pior, entrando em apostasia. E muitos confundem instituição religiosa com Igreja de Jesus. Tira bem fora isso. Igreja de Jesus são aqueles que estão no processo de santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Essa é a igreja de Jesus. Agora, igreja, instituição, misericórdia, irmãos, misericórdia. Nessa luta toda, muitos dirigentes cedem uma coisa, cedem outra, cedem mais outra. Daqui a pouco já está totalmente fora do Evangelho de Cristo Jesus. Mas nós temos que deixar a instituição de um lado, no entendimento do que deve ser melhor, cada dia melhor também, mas a tendência no mundo nos mostra a diferença. Muitas igrejas avivadas, com o passar do tempo, esfriaram. Vamos dizer claro, a Assembleia de Deus está nesse processo. Foi um fogo tremendo, depois é uma disputa tremenda, e nós assim estamos desviados. Mas deixa isso para lá, isso aí é uma instituição religiosa. Nós somos igreja de Jesus e vamos batalhar por isso sempre, 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 sempre. Agora, vamos entender, temos a missão, não só de a cada dia estarmos mais santos, mais ainda em justiça, mas também temos por compromisso, obrigação, é ordem de Jesus, pregarmos o Evangelho. Muitos estão achando que a pregação do Evangelho é para o púlpito, e a pregação do Evangelho não é para o púlpito não, irmãos, só, não. A ideia de rebanho, quem que gera ovelhas para o rebanho? É o pastor? Não, o pastor tem que ser ovelha. O pastor homem deve ser ovelha. Quem gera novas vidas no rebanho é a ovelha. Então você, irmão, irmão e irmã, tem compromisso de pregar o Evangelho. Sempre, sempre, sempre. Nós estamos estudando Atos dos Apóstolos na terça-feira e na escola bíblica dominical. E o assunto ali, irmão, que todo mundo é pregador do Evangelho. Se não está no púlpito, não está na frente do microfone, se não está na televisão, não está no rádio, mas está em algum lugar falando de
Jesus. Temos que recuperar isso para sermos de fato a igreja de Cristo Jesus, cumprindo outra solenidade que está nas Escrituras, que é o Pentecostes. De nós, cada um de nós, apresentarmos frutos a Deus como oferta, frutos da nossa lavoura. Como é que está a sua lavoura? Como é que está a sua plantação? Você tem semente? Tem semente aí, irmãos? Tem semente? Então, semeia. E depois leva os frutos para apresentar a Deus. Esse é o Pentecostes. E é determinação de Deus. E é um processo continuado. Há o tempo de preparar a terra, há o tempo de plantar, há o tempo de cuidar da plantinha, há o tempo de dessa plantinha crescer e dar fruto. E nós, como lavradores, apresentar a Deus a nossa oferta do tempo de Pentecoste. Acabou essa colheita? Volta tudo de novo. É um ciclo constante. Vamos voltar a preparar a terra, vamos plantar de novo, vamos cuidar da semente e vamos colher no final desse processo. Agora, os irmãos entendem, tem as primícias. E cada um de nós temos que ser o primeiro fruto da nossa lavoura. Está claro? Está claro, irmãos? Se tivermos ocupados assim, em nos santificarmos e em cuidarmos da lavoura nossa, aí está tudo bem. Estamos bem ocupados. Estamos numa caminhada de passos largos para a entrada nos céus. Mas voltemos. Tudo isso é o processo de Deus. E a insistência de Jesus é Santa Ceia. Ele morreu para perdão dos nossos pecados. Ele morreu para nos dar liberdade da terra do Egito. Não há mais poder no Egito para nos prender ali. Então vamos sair e caminhar o tempo todo. E na caminhada, você já sabe o testemunho da palavra, Ele estará conosco sempre, dia após dia. Mas o detalhe desta Santa Ceia, desta Páscoa de hoje, é que Jesus vai chegar a qualquer momento. A caminhada no deserto demorou 40 anos para chegar na terra prometida. 40 anos, bastante, né? Mas nessa caminhada de hoje, pode ser hoje mesmo o nosso dia de entrar na terra prometida. Ou seja, Deus nos recolher, ou Jesus vir arrebatar o seu povo. Por isso, Santa Ceia, entendendo o sacrifício da cruz, a nossa redenção, a necessidade de sair do Egito, nossa santificação, sabendo que Jesus está chegando a qualquer momento. Que Deus grave isso em nossos corações.